Olá, seres! E aí, tudo bem, pessoas? Como vão vocês? Bora juntar aqui hoje minhas piadinhas podres. Ai, ai. Hoje nós vamos ler o livro de Anatomia Humana e nós paramos no capítulo 3, onde nós vamos falar sobre junturas. Que inclusive as minhas estão precisando ser todas juntadas e jogadas fora. Do tanto que tá estralando. Paramos na página 22 e nós vamos falar neste capítulo, nós vamos tratar das junturas, né? Então nós vamos falar de articulações, vamos falar de cartilagem. Bora lá. Junturas, Ernest Gardner. Em linguagem cotidiana, o termo juntura significa um lugar no qual duas coisas são mantidas aproximadas. Em linguagem anatômica, uma juntura tem sido descrita como uma conexão existente entre quaisquer partes rígidas componentes do esqueleto, quer sejam ossos, quer cartilagens. O termo articulação tem a mesma origem latina da palavra artículo, e o sinônimo, que é o sinônimo de juntura. Os termos tais como artrologia, que significa o estudo das junturas, e artrite, que significa inflamação das junturas, são de origem grega, artron. As junturas variam muito em estrutura e forma e são frequentemente especializadas em determinadas funções. No entanto, as junturas possuem certos aspectos estruturais e funcionais em comum. Elas podem ser classificadas segundo seus aspectos mais característicos em três tipos principais: fibrosas, cartilagíneas e sinoviais. As junturas fibrosas, nós vamos falar sobre as junturas fibrosas. Junturas fibrosas, os ossos de uma juntura fibrosa, algumas vezes chamada sinartrose, são unidos por tecido fibroso. Há dois tipos de junturas fibrosas, as suturas e as sindesmoses. Pequeno ou nenhum movimento, com poucas exceções, ocorre em qualquer dos tipos. A juntura entre um dente e o seu alvéolo é denominado gonfose e, às vezes, classificada como um terceiro tipo de juntura fibrosa. Suturas. Nas suturas do crânio, os ossos estão ligados por várias camadas fibrosas. Os mecanismos do crescimento ao nível de junturas, sobre os quais ainda há discussão, são importantes especialmente na adaptação e no crescimento do encéfalo. Sindesmoses. Uma sindesmose é uma juntura fibrosa na qual o tecido conectivo interposto é consideravelmente maior em quantidade do que numa sutura. São exemplos de sindesmose tibiofibular. São exemplos a sindesmose tibiofibular e a sindesmose timpanostapedial. Acertei de primeira. Nossa, eu custava falar essa palavra. Timpanostapedial, que é a juntura do tímpano. As junturas cartilagíneas. Os ossos das junturas cartilagíneas estão unidos, seja por cartilagem hialina, seja por fibrocartilagem. Junturas de cartilagem hialina. Este tipo de juntura é algumas vezes chamado de juntura cartilagínea primária, outras vezes denominado sincondrose. Representa uma união temporária. A cartilagem hialina, que une os ossos, é um remanescente do esqueleto cartilagíneo do embrião. A cartilagem, que assim persiste, funciona como a zona de crescimento para um ou para ambos os ossos que ela une. A maioria das junturas de cartilagem hialina se oblitera, isto é substituída por um osso quando cessa o crescimento. Excluem-se como exemplos de junturas de cartilagem hialina as lâminas epifisiais e as sincondroses, esfeno-occipital e neurocentral. Junturas fibrocartilagíneas. Nesse tipo de juntura, que algumas vezes tem recebido as denominações juntura cartilagínea secundária, anfiartrose e sínfise, os elementos esqueléticos estão unidos durante uma fase de sua existência por fibrocartilagem. A fibrocartilagem está geralmente separada dos ossos por delgadas lâminas de cartilagem hialina. As junturas fibrocartilagíneas abrangem a sínfise da pulbe e as junturas entre os corpos das vértebras. Junturas sinoviais. O termo sinóvia
Foi introduzido no século... Ih, lá vem eu com os romanos, peraí. No século XVI. No século XVI, por Paracelsus, para vários fluidos do corpo. O uso do termo sinóvia está agora restrito ao líquido existente em certas junturas, aos quais, por isso, denominadas sinoviais. Um líquido semelhante existe nas bolsas e bainhas sinoviais dos tendões. Características gerais. As junturas sinoviais, que são frequentemente denominadas de artroses, possuem uma cavidade e são especializadas para permitir maior ou menor liberdade de movimento. Suas características principais são as que seguem. As superfícies articulares dos ossos estão cobertas com cartilagem, a qual é geralmente do tipo hialino. Os ossos estão unidos por uma cápsula articular e por ligamentos. A cápsula articular consiste, em sua maior parte, de uma camada fibrosa. O termo cápsula articular é frequentemente usado como referência, especialmente à camada fibrosa, cuja superfície interna está forrada por um tecido conectivo vascularizado. A membrana sinovial, que produz o líquido sinovial, a sinóvia, o qual ocupa a cavidade articular e lubrifica a juntura. A cavidade articular está algumas vezes subdividida parcial ou completamente por discos ou meniscos fibrosos ou fibrocartilagíneos. Tipos de junturas sinoviais. As junturas sinoviais são classificadas de acordo com o número de superfícies articulares em articulação simples, quando somente um par de superfícies articulares se faz presente, como nas articulações dos dedos. Articulação composta, quando mais de um par, quando mais de um par de superfícies articulares se fazem presentes. Na articulação do cotovelo, por exemplo, a cápsula articular abrange 3 pares de superfícies articulares. O termo articulação complexa tem sido usado para aquela em que a cavidade articular está parcial ou completamente subdividida por um disco ou menisco. As junturas sinoviais são, ainda, classificadas de acordo com os eixos de movimento. Essa classificação presume a existência de 3 eixos perpendiculares entre si. Uma articulação que tem somente um erro de rotação, tal como uma articulação em dobradiça ou uma articulação em pivô, diz-se possuir um grau de liberdade. As articulações selar e elipsoide têm 2 graus de liberdade, cada um permite uma extensão ou flexão, adução ou abdução, porém não permite rotação, pelo menos independentemente. Uma articulação esferoide tem 3 graus de liberdade. Finalmente, as junturas sinoviais podem ser classificadas de acordo com a forma das superfícies articulares dos ossos que as compõem. Essas formas determinam o tipo de movimento e são parcialmente responsáveis pela determinação do grau de movimento. Os tipos mais comuns de junturas sinoviais são plana, dobradiça e condilar. As articulações esferoides, elipsoides, em pivô e selar são menos frequentes. Articulação plana. As superfícies articulares de uma articulação plana são, em geral, ligeiramente abauladas. Elas permitem resvalos ou deslizamentos em qualquer direção, a torção de um ombro sobre o outro. A articulação em dobradiça ou gínglimo. O gínglimo é uma articulação uniaxial e só permite movimento em um único plano. Uma articulação interfalângica é um exemplo. Os movimentos de flexão são de flexão e extensão. Articulação condilar. A área articular de cada osso de uma articulação condilar consiste em 2 superfícies articulares distintas, cada uma denominada um côndilo. Embora semelhando um gínglimo no movimento, a articulação condilar permite outras modalidades de movimentação. As articulações metacarpofalângicas são do tipo condilar. Articulação esferoide ou enartrose. Neste tipo de juntura, do qual a articulação no ombro é um exemplo, uma superfície esferoide de um osso move-se dentro de um receptáculo do outro osso, segundo 3 eixos: flexão, extensão, adução e abdução e rotação podem ocorrer, bem como a combinação desses movimentos denominada circundução. Na circundução, o membro volteia de maneira a circunscrever um cone, cujo vértice está no centro da esfera. Articulação elipsoide. Neste tipo de juntura, que aparece com a articulação esferoide,
As superfícies articulares são muito mais longas numa direção do que na lhe é perpendicular. A periferia da articulação se assemelha então a uma elipse. Ela é biaxial e a articulação é radiocárpica. Ela é biaxial e a articulação radiocárpica é um exemplo. A articulação em pivô ou trocoide. Este tipo de juntura, do qual a articulação radioulnar proximal é um exemplo, é também uniaxial, porém, sendo vertical o eixo e um osso gira dentro de um anel ósseo ou osteoligamentar. Articulação celular. Este tipo de articulação tem a forma de uma cela. Um exemplo é a articulação carpometacárpica do polegar. É uma articulação biaxial. Movimentos ativos. 3 tipos de movimentos ativos ocorrem nas articulações sinoviais. Eles são movimentos de deslizamento ou resvalo, movimentos angulares ou em torno do eixo horizontal ou lateral, flexão e extensão, ou segundo um eixo antero-posterior, adução e abdução. Movimentos de rotação em torno de um eixo longitudinal, rotação medial e lateral. Quer todos os tipos de movimentos ocorrem numa determinada juntura, dependendo da forma e da disposição ligamentar dessa juntura. Número 1. O deslizamento é geralmente pequeno numa juntura qualquer, porém um pequeno resvalo em cada uma de uma série de pequenas articulações, como acontece na mão, no pé e na coluna vertebral, permite considerável amplitude de movimento e constitui um eficiente amortecedor contra a força. Flexão e extensão. Número 2. Flexão e extensão ocorrem em planos sagitais. Flexão geralmente corresponde ao ato de dobrar a juntura, tornando mais agudo o ângulo entre 2 ossos, enquanto que extensão significa endireitamento na juntura. Em certos locais, a flexão e a extensão são definidas como referência ao eixo longitudinal de um segmento. A abdução e a adução ocorrem em planos coronais. Em abdução, o segmento é afastado do plano mediano do corpo. Em adução, ele é movido para o plano mediano. Além disso, há definições especiais para movimentos de algumas junturas ou segmentos. Rotação ocorre em torno do eixo longitudinal do segmento que gira. No caso dos membros, rotação medial é o movimento em que a face ventral do membro volta-se para o plano mediano do corpo. O movimento reverso chama-se rotação lateral. Pronação é a rotação medial do antebraço. Supinação é a sua rotação lateral. A rotação do tronco, face para a direita ou para a esquerda. O grau dos movimentos nas junturas está limitado por músculos, ligamentos e cápsula, forma dos ossos e oposição das partes moles, tais como os que se encontram à frente do antebraço e do braço durante a flexão completa no cotovelo. O grau de mobilidade varia grandemente nos diferentes indivíduos. Em alguns, como acrobatas experimentados, o grau de movimento articular pode ser extraordinário. Tais indivíduos, no entanto, devem treinar desde cedo na vida. Movimentos passivos e acessórios. Os movimentos passivos são produzidos por uma força externa, tal como a gravidade ou um examinador. Por exemplo, o examinador segura o punho do paciente de maneira a imobilizá-lo. Ele, então, pode flertir, estender, aduzir e abduzir a mão do paciente sobre o punho. Movimentos estes que o indivíduo pode realizar normal e ativamente. Por meio de manipulação cuidadosa, o examinador pode também efetuar um pequeno grau de deslizamento e rotação do punho, movimentos estes que o indivíduo não pode realizar ativamente por si mesmo. Estes são chamados movimentos acessórios, com frequência classificados como movimentos passivos. São definidos como movimentos para os quais a disposição muscular não está preparada, mas que podem ser obtidos por manipulação. A execução de movimentos passivos e acessórios é valiosa no exame e no diagnóstico dos distúrbios musculares e articulares. Estrutura e função. As classificações relacionadas acima indicam tão simples quanto possível as formas das superfícies articulares e os movimentos que podem ocorrer nos tipos específicos de junturas. Elas não levam em conta, todavia, a complexidade da mecânica articular e o fato de que os movimentos articulares devem ser apreciados em termos da geometria plana e espacial.
Os mecanismos de lubrificação das junturas sinoviais são tais que os efeitos do atrito durante o movimento são reduzidos ao mínimo. Não fora isso, a cartilagem articular seria rapidamente desgastada. A lubrificação parece ser mais eficiente sob certas condições. Essas condições são superfícies incongruentes elásticas, um meio lubrificante viscoso e um movimento relativamente rápido das superfícies. As superfícies macho e fêmea dos ossos da maioria das junturas eu parei aqui, né? Peraí que eu me perdi. Só um minuto. Vou voltar umas palavrinhas aqui porque eu acho que eu me perdi. As superfícies macho e fêmea dos ossos da maioria das junturas sinoviais têm curvaturas diferentes. Usualmente se adaptam perfeitamente. Esta incongruência das superfícies permite o desenvolvimento de uma pressão no líquido lubrificante suficientemente grande para manter as superfícies articulares afastadas durante o movimento, permanecendo separadas por uma delgada película do líquido sinovial. Quanto maior for a viscosidade de um líquido lubrificante, maior será a sua capacidade para resistir às forças de desgaste e para compensá-las por um grau relativamente baixo de movimento. O líquido sinovial é altamente viscoso. Quando uma juntura está em repouso, as cartilagens articulares estão em contato. Quando se inicia o movimento, as cartilagens se atritam uma com a outra. A pressão intraarticular mencionada acima então se desenvolve e as cartilagens tornam-se separadas por uma película de líquido sinovial, ao qual então evita atrito. Quando o movimento diminui, as cartilagens entram em contato novamente. Os efeitos do atrito são máximos, entretanto, no início do movimento. A membrana sinovial e líquido sinovial. A membrana sinovial é um tecido conectivo vascularizado que forra a superfície interna da cápsula, mas não reveste a cartilagem articular. Ela contém células que são indistintas das células de qualquer tecido conectivo, pelo menos com as colorações histológicas comuns. A membrana sinovial difere dos outros tecidos conectivos porque ela produz uma substância fundamental, que é mais um líquido do que um gel. O aspecto morfológico mais característico da membrana sinovial é uma rede capilar adjacente à cavidade articular. Vilos, pregas e coxins adiposos, em número variável, projetam-se da membrana sinovial para dentro da cavidade articular, cuja superfície aliás, relativamente lisa. O tecido abaixo das células da superfície pode ser fibroso, areolar ou adiposo e varia de espessura. A membrana sinovial também contém vasos linfáticos e poucas fibras nervosas. A membrana sinovial é responsável pela formação do líquido sinovial, o qual é um fluido viscoso, pegajoso, muito semelhante em consistência à clara de ovo. A principal função do líquido sinovial é a lubrificação, mas ele tem várias outras funções, inclusive a nutrição da cartilagem articular. A natureza viscosa do líquido é devida quase inteiramente à presença de um mucopolissacarídeo não sulfatado, conhecido como ácido hialurônico. O líquido sinovial pode ser, por outro lado, considerado como produto de diálise do plasma sanguíneo. Ele também contém normalmente algumas células, na maioria mononucleares, derivadas do tecido circunjacente. Os processos patológicos que afetam a membrana sinovial alteram o conteúdo celular do líquido. A retirada do líquido sinovial e a determinação do seu conteúdo celular químico e de suas características físicas podem ser uma ajuda diagnóstica valiosa. Nota: a viscosidade do ácido hialurônico aumenta espontaneamente em relação ao aumento de concentração, e as soluções acima de 1% formam gel. A viscosidade do líquido sinovial tende para aquela da água se o ácido hialurônico é removido por precipitação com o ácido ou se é hidrolisado ou despolimerizado por enzimas. A viscosidade do líquido sinovial varia com a temperatura. Quanto mais baixa for a temperatura, mais viscoso será o líquido. Um dos fatores que ao frio é um aumento na viscosidade do líquido sinovial. Por isso que no frio a pele fica melhor. Estalidos nas junturas, tal como acontece com os dedos puxados repentinamente, são devidos geralmente ao brusco desenvolvendo de um vácuo. Ela parece mais firme, isso que eu quis dizer.
são devidos geralmente ao brusco desenvolvimento de um vácuo parcial na cavidade articular, ao serem separadas as superfícies articulares. O vácuo parcial é ocupado por vapor de água e gases hemáticos sob baixa pressão. Outros tipos de estalidos Outros tipos de estalidos ou ruídos, entre parênteses mais frequentemente estalos, são devidos provavelmente ao resvalo súbito de um tendão ou ligamento sob um processo ou ressalto ósseo ou cartilagem. Que não pode, né? Mas a cartilagem é elástica no sentido de que quando ela é comprimida, torna-se delgada, mas o abrandamento da pressão, ela vagarosamente retorna à sua espessura original. Há também evidência de que a pressão intermitente causa o espessamento da cartilagem por absorção d'água. A pressão intermitente pode muito bem ser importante fator na difusão de substâncias nutritivas através da cartilagem. A cartilagem articular indubitavelmente retira sua principal nutrição do líquido sinovial. Porém, outras possíveis fontes incluem difusão dos capilares, do círculo arterial na periferia da juntura e difusão dos vasos epifisiais. A cartilagem articular não é visível nas radiografias comuns. Consequentemente, o denominado espaço articular radiológico é mais amplo do que o verdadeiro espaço articular. Cápsula articular e ligamentos. Na maioria das junturas, a cápsula está formada por feixes de fibras colágenas que estão dispostos, tanto irregularmente, em contraste com aquela disposição mais regular nos tendões e em muitos ligamentos. Estes feixes e aqueles em alguns ligamentos tendem para uma espiral. Tal disposição torna-os sensíveis à atenção na maioria das composições que a juntura venha a ocupar. Consequentemente, o mais leve movimento altera a tensão ou torção nos feixes, e essa mudança de tensão, por sua vez, estimula terminações nervosas proprioceptivas na cápsula e nos ligamentos. Em poucas junturas, a cápsula e os ligamentos são compostos quase que inteiramente de fibras elásticas. Os ligamentos são classificados em capsulares, extracapsulares e intraarticulares. A maioria dos ligamentos servem como órgãos sensíveis, pois as terminações nervosas neles são importantes nos mecanismos reflexos e na percepção do movimento e da posição. Os ligamentos também desempenham diferentes espécies de funções mecânicas. Por exemplo, o termo ligamento colateral é aplicado a um ligamento extraarticular que permanece esticado por todo o grau do movimento articular. Os ligamentos cruzados do joelho, os intraarticulares, se relaxam em alguns movimentos e tornam-se tensos em outros. Fortes ligamentos são comumente encontrados ao lado das junturas, particularmente naquelas dos tipos gínglimo e elipsoide. A relação da lâmina epifisial com a linha da inserção capsular é importante. Por exemplo, a lâmina epifisial é uma barreira à disseminação da infecção entre a metáfise e a epífise. Se a linha epifisial é intraarticular, então parte da metáfise é também intraarticular. E uma infecção metafisária pode comprometer a juntura. Do mesmo modo, em tais circunstâncias, uma fratura metafisária torna-se intraarticular, o que é sempre um transtorno sério no que diz respeito à lesão das superfícies articulares. Se a cápsula está aderida diretamente à periferia da lâmina epifisial, o dano da juntura pode envolver a lâmina e, em consequência, interferir no crescimento. Estrutura intraarticulares, meniscos intraarticulares, coxins adiposos e pregas sinoviais são estruturas que auxiliam a difusão do líquido sinovial por toda a juntura. Então, eles são de alguma importância na lubrificação da juntura. Os discos intraarticulares há meniscos que são compostos em sua maior parte por tecido fibroso, porém, podem conter um pouco de fibrocartilagem. Tem outras funções importantes. Eles estão inseridos por sua periferia à cápsula articular e existem geralmente nas junturas onde a flexão e a extensão estão associadas ao deslizamento. A combinação
Combinação esta que requer um macho de superfície arredondada e uma fêmea de superfície relativamente achatada. Os meniscos e discos são a mobilidade que está cuja mobilidade está sob controle molecular ou ligamentar, auxiliam a evitar a instabilidade e ainda permitem uma taxa considerável de deslizamento. Tecidos periarticulares. O termo tecidos periarticulares é geral e se refere aos revestimentos membranáceos em torno da juntura. Estes se misturam com a cápsula e os ligamentos com as expansões músculo-tendíneas que passam sobre o permeio ou de permeio com a cápsula articular e com o tecido conectivo frouxo, que reveste os vasos e nervos próximos à juntura. Os tecidos periarticulares contêm muitas fibras elásticas, vasos sanguíneos e nervos. As junturas são frequentemente lesadas e estão sujeitas às doenças reumáticas extremamente comuns. Tais doenças frequentemente comprometem os tecidos periarticulares, tanto quanto a própria juntura. A fibrose acentuada, entre parênteses aderências, dos tecidos periarticulares pode restringir o movimento quase tanto quanto faz a fibrose intraarticular. Absorção pela cavidade articular. Uma rede capilar e um plexo linfático encontram-se na membrana sinovial adjacentes à cavidade articular. A difusão facilmente dá-se entre estes vasos e a cavidade articular. Eis porque a infecção traumática de uma juntura pode ser seguida de septicemia. Inversamente, muitas das substâncias de corrente sanguínea, normais ou patológicas, facilmente penetram na cavidade articular. Quando soluções verdadeiras, soluções coloidais ou suspensões finas são injetadas dentro de uma cavidade articular, elas penetram no tecido sinovial rapidamente. O grau de penetração é inversamente proporcional ao tamanho das partículas e o processo é principalmente físico. As soluções verdadeiras são removidas pelos capilares e linfáticos, principalmente pelos capilares. Pequenas partículas consideradas coloidais também penetram em ambos os tipos de vasos, porém com maior dificuldade, acima de um certo tamanho crítico. Provavelmente nas vizinhanças da molécula da globulina, cessa a remoção por essas vias, exceto para pequenas quantidades que entram nos vasos linfáticos e alcançam os linfonódios regionais. As partículas acima de 100 milímetros de diâmetro permanecem no tecido sinovial. A taxa de absorção das soluções estará aumentada se a pressão intraarticular estiver acrescida ou por injeção de alta pressão ou pelo movimento. Irrigação e inervação. A distribuição dos vasos e nervos articulares está ilustrada na figura. Os vasos articulares e epifisiais, que está aqui no livro, gente. Eu não vou mostrar isso para vocês não, vocês procurem aí. Vou ter que mostrar porque eu falei, né? Geralmente eu não falo. É esse aqui, ó. A gente só vai fazer a leitura, por isso que assim, vocês precisam ter pelo menos um atlas aí, quando estiver lendo, pra vocês poderem ver. Porque aí a gente consegue visualizar, tá? Pra poder fazer a leitura apenas. Porque eu não tô fazendo explicações. Porque eu não tenho nem capacidade para isso. Os vasos articulares e epifisiais se originam mais ou menos em comum. A maioria dos vasos epifisiais penetra em um longo próximo ao linho de inserção capsular e forma uma importante rede arterial em volta da juntura. Os vasos articulares, nos extremos, se resolvem numa rica rede capilar, a qual é especialmente acentuada nas áreas areolar e celular da membrana sinovial. Tanto a cápsula articular como a membrana sinovial sangram abundantemente quando lesadas. Os vasos linfáticos acompanham os vasos sanguíneos e formam plexos na membrana sinovial e na cápsula. As anastomoses arteriovenosas nas junturas, sem dúvida, são capazes de derivar o sangue das redes capilares e, todavia, suas funções específicas são desconhecidas. Vou reler. São vasos linfáticos, as anastomoses arteriovenosas nas junturas, sem dúvida, são capazes de derivar sangue das redes capilares. Todavia, suas funções específicas são desconhecidas.
Acredita-se ordinariamente que as mudanças de temperatura, umidade ou pressão tornam a juntura mais sensível ou dolorosa, e há indubitavelmente uma verdade nesta crença. Pode muito bem ser que tais mudanças alterem reflexivamente o fluxo sanguíneo. Todavia, muito pouco se conhece acerca do controle do fluxo sanguíneo nas junturas. As bases da distribuição nos nervos e nas junturas foram melhor expressas por Hilton. Entendi. Os membros troncos nervosos, cujos ramos suprem os grupos musculares que movem uma juntura, também fornecem uma distribuição de nervos para a pele à altura da distribuição dos nervos. Os mesmos troncos nervosos cujos ramos suprem os grupos musculares que movem uma juntura, também fornecem uma distribuição de nervos para a pele à altura das inserções dos mesmos músculos, e que no momento merece mais especialmente nossa atenção. O interior da juntura recebe seus nervos da mesma fonte. Os nervos articulares variam em número e trajeto, e as suas áreas de distribuição abrangem o interior da juntura. Os nervos articulares contêm fibras sensitivas e autônomas, cuja distribuição está resumida na figura 3.3. Que eu já mostrei pra vocês. Pega o Atlas, gente, pega o Atlas. Perdão. Algumas fibras sensitivas formam terminações proprioceptivas na cápsula e nos ligamentos. Essas terminações são muito sensíveis à posição e ao movimento. Suas conexões centrais são tais que elas estão relacionadas ao controle reflexo da postura e da locomoção. Sentido de posição, sentido no músculo atrotendíneo. Outras fibras sensitivas formam terminações para a dor que são numerosas nas cápsulas articulares e nos ligamentos. A torção ou estiramento dessas estruturas A torção ou estiramento dessas estruturas são muito dolorosos. Estudos realizados em junturas humanas abertas sob anestesia local mostram que a cápsula fibrosa é altamente sensível e que a membrana sinovial é relativamente insensível. Quer partindo da cápsula ou da membrana sinovial, a dor articular é difusa e pobremente localizada. Quando intensa, ela pode ser sentida sobre quase todo o membro, especialmente na extremidade. Membrana que é insensível. Quer partindo da cápsula ou da membrana, a dor articular é difusa e pobremente localizada. Quando intensa, ela pode ser sentida sobre quase todo o membro, especialmente na extremidade. Quando intensa e brusca ao se instalar, pode haver reações reflexas, incluindo a moderação do pulso, queda da pressão arterial, náusea e vômito. A dor articular, comumente acarretada à concentração reflexa dos músculos, especialmente dos flexores ou adutores. Estas contrações reflexas podem tomar uma forma de espasmo. Os músculos antagonistas podem se relaxar reflexivamente a um grau tal que, se a dor se prolonga, os músculos extensores podem se atrofiar. A dor articular é frequentemente referida nas moldes de uma dor profunda ou visceral. Por exemplo, em alguns distúrbios no quadril, a dor pode ser sentida em um joelho não complicado. Tem uma nota aqui, ó. Vou colocar aqui pra gente que acho que vale a pena colocar. Doença neuropática das junturas. Se as fibras nervosas sensitivas de um membro faltam por cirurgia, por afecção das raízes dorsais ou por neuropatia periférica, as junturas deste membro podem sofrer uma destruição progressiva ou afecção conhecida como doença neuropática das junturas. Acredita-se comumente que a perda específica das fibras sensitivas, ou também chamadas tróficas, de uma juntura, é a causa da destruição. Entretanto, a secção dos nervos de uma juntura não causa uma alteração neuropática.
Uma alteração assim ocorre somente quando o desnervamento é suficientemente extenso para eliminar reflexo e deixar uma juntura desprotegida e vulnerável aos distúrbios mecânicos. A doença neuropática da juntura não ocorre inevitavelmente após o desnervamento, mas quando ela aparece, a rapidez da destruição algumas vezes é observada, é um fenômeno ainda inexplicado. Uso e destruição, desgaste, estragos e atrito. Qualquer sistema mecânico, motor, desgasta-se com o tempo, e as junturas humanas não fazem exceção. Alguma destruição é inevitavelmente durante a atividade normal. O resultado mais comum é o consumo da cartilagem articular em vários graus. Algumas vezes chega até exposição, erosão e polimento ou erburnação do osso subjacente. A destruição pelo uso pode ser apressada ou exagerada por muitos fatores, dos quais os mais importantes são trauma, doença e alterações bioquímicas na cartilagem articular. Estes fatores agem geralmente alterando a geometria articular ou por diminuição da viscosidade do líquido sinovial ou ambos. Desenvolvimento das junturas. Um breve esboço do desenvolvimento de certas junturas cartilagíneas foi dado a Lures. A maioria dos estudos sobre a evolução das junturas tem sido concernentes às junturas sinoviais dos membros. Logo após aparecerem no embrião, os brotos das extremidades desenvolvem-se dentro deles com uma densação celular axial ou blastema. O blastema torna-se, então, condrificado nas regiões dos futuros ossos, processando-se a condrificação em consequência proximodistal. O processo da codrificação se inicia em torno da 5ª semana pós-ovulatória. É interessante. O envolver do incipiente das grandes junturas dos membros encerra 2 fases principais. Vou só dar uma olhada. 5ª semana já tem isso aqui. Das grandes junturas e encerra fases principais, a formação da zona intermediária e o aparecimento de cavidades. O blastema, que permanece entre os elementos esqueléticos condrificados, forma áreas celulares homogêneas, denominadas zonas intermediárias. Muito cedo, essas zonas intermediárias tornam-se trilaminadas, com 2 camadas condrógenas e uma intermediária de aspecto frouxo. O mesênquima, que circunda a juntura, torna-se vascularizado e a cápsula, com a maioria das estruturas intraarticulares, ligamentos, meniscos, membrana sinovial, se diferenciam dele. Cerca de 7 semanas após a ovulação, as junturas em evolução semelham de perto as junturas do adulto na forma e na estrutura. Em torno de 6 a 7 semanas pós-ovulatórias, diminutos espaços aparecem no mesênquima sinovial e na camada média da zona intermediária. Estes espaços se fundem e formam uma cavidade articular. O aparecimento da escavação parece ser um processo enzimático. Ele está relacionado com o movimento articular. Cedo na vida fetal, o mesênquima sinovial forma um forro relativamente liso com uma rede vascular subjacente. O fluido sinovial começa a ser formado nesta época.